Hoje eu quero meditar com vocês na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no final da carta, dos últimos versículos. Quero ler com vocês o versículo 10 e o versículo 11. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 10 e 11. Paulo está encerrando a carta, está encerrando essa mensagem que ele está enviando à igreja em Corinto, e nós vamos meditar nela. Eu quero convidar você a se colocar de pé, mesmo sendo um texto curto. Nós vamos ler e depois orar. Paulo fala assim: quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por este momento de culto. Agradecemos, ó Deus, por podermos ter a Tua palavra para meditar nela e que o Senhor fale conosco neste momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quando eu fiz 9 anos de idade, na igreja onde nós estávamos, os juniores, que é a idade entre 9 e 11 anos, tinha um grupo muito grande. Eles comemoramos o meu aniversário na igreja, com o grupo. Foi uma festa muito bacana, até hoje eu lembro, não faz muito tempo, tá? E eu lembro de estar junto com aquelas crianças. E aí teve um momento em que eles falaram para eu fechar os olhos, e cada um vinha, falava um versículo e passava uma coisa no meu rosto. Depois eu descobri que minha cara está toda pintada. Mas eu lembro desse momento de passagem e de acolhimento. Eu que até antes era criança, ainda era criança, né, mas estava adentrando no grupo dos juniores da igreja. Isso me marcou, e até hoje eu lembro disso, lembro desse momento. Foi um momento muito especial para mim. Infelizmente, quando eu virei adolescente, ninguém fez nada para me receber. A igreja, infelizmente, ainda não tinha uma visão, era uma outra igreja, tá? Não tinha ainda uma visão de acolher os adolescentes. E hoje eu quero falar sobre acolhendo as gerações. O quão importante é para nós, como igreja, demonstrarmos e fazermos esses marcos na vida das gerações que nós acompanhamos, porque veja só, isso marca para o resto da vida, e também o quanto isso é importante para as gerações que estão sob o cuidado da igreja. Eu quero pensar com vocês em vista do texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Paulo, ele escreve toda essa carta para a igreja sobre diversos assuntos, problemas que ela estava enfrentando, e ele está finalizando essa parte final. É o último, vamos dizer assim, o último minuto para encerrar a carta, o último minuto para encerrar o jogo. Paulo está escrevendo lá e está finalizando. E daí Paulo escreve isso, falando para os irmãos lá sobre Timóteo. E eu preciso explicar para vocês quem era Timóteo e como era a igreja para quem Paulo estava escrevendo, como era a igreja em Corinto, porque
sabendo a igreja, como ela era e quem era Timóteo, você vai entender a grande preocupação de Paulo em escrever para a igreja e falar para ela: olha, quando Timóteo chegar, façam e ajam dessa forma. Paulo está pensando no acolhimento. Paulo está pensando como a igreja deve acolher Timóteo para que ele desempenhe a missão para a qual ele foi enviado. Então, vamos começar com a igreja em Corinto. A igreja que estava lá em Corinto, ela estava numa cidade que era muito importante da região. Ela era um centro de comércio, próspera. Também era um dos centros ali da região de idolatria. Existiam diversos templos na cidade de Corinto. E havia também um grande problema de imoralidade sexual na cidade. Inclusive, as pessoas tinham uma palavra para denominar essa devassidão, esses problemas, que era coriantizar. Não era corintiano, não, era coriantizar. Muitos problemas existiam naquela cidade. Um deles, inclusive, também existiam muitos mestres, sofistas ali, que era uma espécie de coaching, mestres que ensinavam as pessoas como ascender socialmente. Você quer ficar rico? Você quer ascender socialmente? Então eu vou te mostrar aqui como fazer isso. Eram essas pessoas que estavam lá na cidade. E aí, a igreja ali em Corinto floresceu. Paulo plantou uma igreja muito forte ali, que proclamava o Evangelho de Jesus, mas ainda existiam muitos problemas acontecendo na igreja. Existiam problemas de divisão, grupos se formaram, uns defendendo Paulo, outros defendendo Apolo, outros defendendo Pedro, e ainda tinha aqueles que defendiam Jesus, falavam: eu não sou nem de um nem de outro, sou de Jesus. Havia uma divisão no corpo de Cristo. Além disso, por conta dos problemas da cidade, de imoralidade sexual, os próprios crentes estavam ainda nessa vida antiga, experimentando essas questões. Um outro problema comum ali que acontecia era o orgulho. Muitos dos irmãos da igreja, eles tinham uma certa arrogância, porque eles, nós estamos aqui no centro dessa região, uma igreja com grandes possibilidades, uma igreja próspera, uma igreja com bastante recursos. Nós ouvimos a palavra de Paulo, recebemos a orientação de Apolo, um grande discípulo de Jesus, e isso trouxe arrogância, orgulho para aqueles irmãos. Os irmãos ainda estavam em desacordo, uns brigando com os outros, levando até os tribunais. E havia também ainda mais um problema, que era a igreja ainda tinha, os irmãos, ainda tinham grandes laços, fortes laços com a vida antiga que eles tinham. Não haviam ainda adotado de uma maneira completa o que o Evangelho tinha para trazer de novo. Mas ela também não era só problema, ela tinha muitas virtudes. Por exemplo, eles tinham um amplo conhecimento bíblico. Paulo elogia e fala: olha, vocês conhecem bem a palavra de Deus, têm amplo conhecimento das Escrituras, vocês têm uma fé forte, não falta nenhum dom espiritual para vocês. Era uma igreja onde todo mundo edificava, apesar dos problemas e das situações. Eles tinham uma grande esperança na volta de Jesus, e um desejo de aprender a maneira correta de agir. Apesar dessa situação de eles ainda terem um forte laço com a vida antiga, mas eles queriam se desfazer disso e aprender qual era a maneira correta de agir à luz do Evangelho. Se lembravam de Paulo nas orações e eram generosos. Paulo elogia todos esses aspectos da igreja. Então, a igreja com todas essas situações. E quem era Timóteo?
E o que ele foi fazer em Corinto? Timóteo, ele foi um jovem discípulo de Jesus, que conheceu Paulo na sua segunda viagem missionária. E Timóteo, a sua fé era tão pungente, tão assim, demonstrada, que as pessoas chegaram para Paulo e falaram: olha Paulo, tem um jovem ali, chamado Timóteo, que ele, sabe, ele é um grande discípulo, ele tem uma fé muito impactante, ele está sempre orando com a gente. E Paulo ficou impressionado com ele, e chamou Timóteo para fazer essa viagem missionária. Ó, eu já estou fazendo essa viagem missionária, me acompanhe, que eu vou te treinar. Então olha só, Paulo pega Timóteo e leva ele para treiná-lo, como um obreiro igual a ele. Timóteo se torna um pastor, profeta, evangelista, mestre. Tudo isso ele tinha de dom, de capacidade. Paulo fala para ele, lá em 2 Timóteo: olha Timóteo, pregue a palavra, faça o trabalho de um evangelista, mostrando que ele, Timóteo, ele era um pastor, alguém que pregava o evangelho, estava sempre falando de Jesus para as pessoas. Agora, Timóteo, apesar de tudo isso, ele era uma pessoa, talvez assim, com uma personalidade um pouco mais mansa. Alguém não tão com aquela personalidade forte como Paulo, né? Que a gente sabe, a gente vê nas cartas. Olha, não posso elogiar vocês porque vocês estão vacilando. Paulo era assim, falava, doía quem doer. Timóteo já era mais calmo, tranquilo. E aí, Paulo manda Timóteo para a igreja, para que a igreja se lembrasse de como era viver o evangelho de Jesus. Lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: olha, está falando para a igreja: enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar que eu vou. Timóteo recebeu essa missão de Paulo, de ir até essa igreja, que estava enfrentando todos esses problemas, de divisão, de imoralidade, de orgulho, para que ele mostrasse para a igreja: olha, vai lá, instrua a igreja, exorte a igreja, mostre como deve ser a vida de um discípulo de Jesus que mudou. Então, como a gente já viu e compreendeu que a igreja de Corinto era de uma forma, Timóteo era de outra, acho que você pode entender a preocupação de Paulo com a missão que Timóteo tinha. E por que Paulo, no final da sua carta, escreve e dá essas orientações para a igreja? O receio de Paulo era que essa situação poderia gerar um conflito ainda maior. E aí Paulo, então, dá essas orientações para a igreja. São 3, que a gente vai ver aqui nos versículos 10 e 11, que nós já lemos. São 3 orientações que Paulo dá à igreja de como deveriam acolher Timóteo, de como deveriam abraçá-lo para que ele desempenhasse essa importante missão que lhe foi dada. Então, a primeira orientação que Paulo dá para a igreja, está lá no versículo 10, ele diz: não deixem Timóteo se sentir intimidado por vocês. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. A palavra que Paulo usa aqui é medo. Medo. Paulo está dizendo: olha, quando Timóteo chegar, ele não deve sentir medo entre vocês. Geralmente nós sentimos medo quando nós estamos numa situação de ameaça ou de perigo de vida, não é verdade?
O medo é uma resposta do nosso corpo, é uma resposta natural a essa situação de ameaça ou de perigo. Existem também outras situações que geram medo, mas que não são de ameaça ou perigo de vida. Por exemplo, falar em público. Quem tem medo aqui de falar em público? Eu já tive também. Vocês acreditam nisso? Que eu tive receio de falar em público? Hoje eu estou aqui falando, né? Graças a Deus. Você tem medo, por exemplo, de apresentar uma dúvida e ser ridicularizado? Quem já teve isso, né? Você faz uma pergunta para a professora ou para alguém e todo mundo, lá, a pessoa não sabe. Tem gente que tem medo. Ser caçoado por não ser habilidoso em uma atividade. Já teve medo disso também? Não ser bom em algo e chamar a atenção. Tudo isso são situações que nos trazem medo. Então, muitas vezes, o medo que as pessoas têm, é causado por nossa culpa, por aquilo que nós fazemos. Mas, às vezes, nós tomamos e precisamos tomar atitudes enérgicas e de mais força que pode causar medo também nas outras pessoas. Por exemplo, quando eu consegui o meu primeiro cartão de crédito, olha que vitória, né? Aí, tinha saído da adolescência, estava começando a estudar, consegui meu primeiro cartão de crédito. Estava passeando pela loja Americanas, aí fui abordado por uma pessoa que fala mansa, olha, estou vendendo aqui um curso, tal, vendendo um livro, você tem o cartão? Eu, olha que ingênuo. Falei, tenho, é esse aqui, ó. A pessoa, peraí, deixa eu ver aqui, que legal, já comprei o livro sem saber. Minha mãe que estava ali chegou, viu a situação, falou, o que está acontecendo aqui? Ela falou, não, isso aqui, não, cancela isso aí, porque não é para ele pagar. E eu fiquei, com aquela atitude da minha mãe, fiquei assim, sabe? Fiquei com medo. Nossa, nunca vi minha mãe dessa forma. Claro, a situação precisava disso. Eu não ia conseguir fazer isso. Alguns problemas, então, por exemplo, que a igreja enfrentava, essas situações de divisão de grupo, o orgulho, isso poderia trazer medo em Timóteo, fazer ele se sentir intimidado, porque Timóteo, ele era de um outro grupo. Lembra que existiam os grupos? Paulo, Apolo, Pedro e Cristo? Pois é, Timóteo era, na visão da igreja, time Paulo. Mas a personalidade mansa de Timóteo, ali era um potencial para uma situação de gerar medo. O que você acha que Timóteo poderia sentir ali, se fosse intimidado? Medo de não ser recebido pela igreja? Medo de não ser ouvido? Medo de não aceitarem o ensino que ele veio trazer para a igreja? Medo de ser humilhado por causa da sua idade? A orientação de Paulo: não sejam a causa do medo de Timóteo. Por quê? Veja o que Paulo diz: ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu.
A orientação de Paulo não é apenas para que a igreja lembrasse que Timóteo era igual a Paulo no sentido de ser um obreiro. Como se Paulo estava falando, olha, Timóteo é um pastor, como eu. Então, não o intimidem, não tragam medo sobre ele. Mas o fato de ele ser um discípulo de Jesus. No final do versículo 11, Paulo fala, espero que ele venha junto com os demais irmãos. Timóteo, além de ser um obreiro como eu, um pastor, ele é um irmão em Cristo. Ele virá com os outros irmãos que vocês encaminharem. Paulo continua e fala para eles, para a igreja, a sua segunda orientação. Olha, versículo 11: não deixem que ninguém o trate com desprezo. Não o tratem com desprezo. E o que significa tratar com desprezo? Tratar com desprezo significa não dar importância, anular totalmente, reduzir a nada. Não dar importância significa ou importa você não considerar o que a pessoa tem a dizer como algo importante ou algo que se deva dar atenção. Anular totalmente é não permitir que a pessoa desenvolva o papel ou a missão para o qual ela foi enviada. Calar a voz, por exemplo. Reduzir a nada é considerar a pessoa como um nada, como se nada tivesse a contribuir. Se Paulo orienta isso, é porque havia a possibilidade disso acontecer. Lembra lá das características da igreja? Os problemas que ela enfrentava? Lembra de Timóteo, maneira como ele era? Existiam muitas pessoas ali na igreja, voluntariosas, orgulhosas, que poderiam achar que Timóteo nada tinha a acrescentar à vida espiritual. Não, o que esse rapaz está fazendo aqui? Aí você pode perguntar assim, mas se havia todo esse problema, todo esse risco, por que Paulo manda Timóteo? Por que não mandar alguém com uma personalidade mais forte? Alguém mais expressivo? Alguém mais velho, talvez? Por que não? É que existiam problemas naquela igreja que exigiam um ensino diferente no seu conteúdo e na sua forma. Havia crentes orgulhosos ali, por conta dos seus dons, da sua posição social, pelo fato de pertencerem a um grupo que eles achavam ser melhor. E aí Paulo manda um jovem, manso, acanhado, para ensinar aquela igreja que no reino de Deus, ninguém é maior que ninguém. Todos somos da mesma família. Deus é o nosso Pai. E é natural que Deus use o desprezado, aquele que o mundo considera como desprezado, para a sua honra e glória. Paulo fala lá no início da carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28, Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Deus sempre usou aquele que o mundo considera como desprezado para avançar a sua igreja, fortalecer a igreja, avançar o evangelho. Não foi assim com os discípulos?
grupo de 12, tidos pelo mundo como insignificantes, sem instrução nenhuma, para espalhar a igreja pelo mundo conhecido, para fortalecer a igreja, e todos, na sua maioria, jovens, pessoas que ainda não tinham tido experiência suficiente para ensinar, mas ensinando, falando de Jesus. Como que a gente sabe que eles eram jovens? Os evangelhos não descrevem nenhum discípulo como casado, com exceção de um, Pedro. E o natural é que o judeu, cada vez que ele avançasse na idade, ele buscasse o casamento. Então, se eles não eram casados, é porque ainda não tinham idade para casar, ter filhos. Lembra daquela outra uma situação, quando Jesus faz um milagre e tira uma moeda da boca de um peixe para pagar um tributo? Lembram dessa história? Pedro vai pescar um peixe e tira uma moeda da boca dele para pagar um tributo que era devido por Pedro e por Jesus. Esse tributo é o tributo do templo, que somente os homens maiores de idade, de 20 anos para cima, pagavam. Então, se Pedro pagou e Jesus, é porque eles eram maiores de 20 anos. Os outros discípulos não pagaram. Então, Paulo dá essas ordenanças para a igreja. Não deixe ele se sentir intimidado. Não o desprezem, porque a missão que Timóteo foi desempenhar é muito importante. É uma missão para lembrar vocês desse evangelho que eu prego nas igrejas, o evangelho de mudança de vida. Mas Paulo não para por aí, ele não traz apenas ordenanças negativas, não façam isso, não façam aquilo. Ele também quer que a igreja invista em Timóteo. Veja o versículo 11, ele continua: enviem-no de volta para mim com a sua bênção. Enviem-no de volta. A palavra que Paulo usa aqui para enviar é a mesma palavra que ele usa para ele no início do capítulo 16. Paulo está dizendo para a igreja, falando dos seus planos: olha, quando eu estiver aí, vou passar com vocês algum tempo, e depois eu vou continuar a minha viagem, e vocês vão me enviar para continuar a minha viagem, vão me encaminhar. Aqui esse verbo significa enviar adiante, equipar para a jornada. Paulo está usando aqui uma expressão, uma fórmula judaica de desejar o bem, a bênção àqueles amigos que estão partindo. Paulo está dizendo o seguinte: o significado é: olha, quando Timóteo, depois que Timóteo completar a missão dele aí com vocês, supram tudo o que ele precisar para a viagem. Mas suprir com o quê? Equipar com o quê? Paulo fala: com a sua bênção. Outras versões vão falar: com a sua paz. Equipem Timóteo com a sua paz. Paulo está dizendo: olha, Coríntios, não apenas deixem que Timóteo faça a missão para a qual ele foi enviado, que é ensinar, exortar, mas depois que ele terminar a missão aí com vocês, ajudem para que ele volte para mim, ajudem para que ele, como que ele precisar para a viagem, para que ele continue o ministério dele aqui comigo, em outro lugar. Deem o que ele precisar, para que ele continue o ministério dele em paz, não em conflito. Invistam nele, deem a sua bênção, deem a paz a Timóteo. Paulo está deixando bem claro, de uma maneira bem explícita, para a igreja em Corinto, que a responsabilidade pelo acolhimento de Timóteo é deles.
eles são os responsáveis por receber bem Timóteo, para que ele não se sinta intimidado, com medo, nem se sinta desprezado, mas cumpra a missão que foi dada para ele, ensinar, de exortar, e que eles são os responsáveis por suprir e equipar Timóteo para que ele continue a sua viagem, continue o seu ministério. A aplicação que eu quero fazer é para as novas gerações, mas isso tanto pode como deve ser aplicado para todas as gerações. Mas hoje, por ser o dia da juventude, eu quero aplicar para as novas gerações. E eu também quero deixar bem claro que a Igreja Batista Nova Canaã, ela não se parece em nada com os problemas que a igreja em Corinto tinha. O que eu quero trazer aqui é pegar os princípios que Paulo usou para aquela situação e que são importantes e que devem ser aplicados hoje. Vamos pegar as três orientações de Paulo. Paulo fala, Timóteo não deve se sentir intimidado por vocês. Às vezes as nossas ações como igreja, que são legítimas, não devem intimidar, gerar medo ou incompreensão nas outras gerações. A nossa responsabilidade como igreja é permitir que as novas gerações tenham dúvidas e expressem essas dúvidas com a gente, os seus receios, as suas questões, sem aquela intimidação. Olha, você não pode ter dúvida, como eu já ouvi, crente não tem dúvida. Mas é natural que na caminhada cristã, a gente passe por situações que vão nos gerar dúvidas, que vão nos gerar receios. Cada geração tem a sua dificuldade, e nós como igreja precisamos dar esse suporte, para que eles expressem isso, e nós apontemos caminhos e soluções para eles. Paulo também orientou a igreja a não tratar Timóteo, com desprezo. Ou seja, nós não podemos desprezar as manifestações das novas gerações, não retirar a voz deles, mas dar voz para que eles expressem, para que eles falem, para que eles se manifestem. Ouça o que eles têm a dizer. Óbvio que nem tudo que as novas gerações trouxerem a gente vai atender, afinal de contas, nós entendemos como igreja os caminhos corretos, as demandas que são legítimas, as demandas que não são legítimas, mas precisamos permitir que eles manifestem isso, até mesmo para mostrar qual o caminho certo, o caminho correto a seguir. E Paulo ainda fala, enviem-no de volta com a sua bênção. Invistam nas novas gerações, para que elas continuem a jornada, o ministério. E aqui ministério para todos temos um ministério. Ministério significa serviço. Todos que fazem parte da igreja de Jesus têm um ministério, têm um serviço para realizar. Invistam nas novas gerações, para que continuem o seu ministério. Eu posso dizer, concluindo, que se hoje eu estou desempenhando o meu ministério com os adolescentes, é porque eu tive pessoas que investiram em mim. Meus pais, professores, tanto da escola quanto da IBD, igrejas, pastores,
A vida cristã é uma caminhada contínua que dura toda a vida. E se nós acolhermos as novas gerações hoje, elas serão como o justo do Salmo 92. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Que Deus abençoe essa palavra. Amém?